Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos viajar no tempo até o século XIX para explorar uma ideia poderosa que nasceu em meio à fumaça e ao barulho da Revolução Industrial, o socialismo utópico. Já parou para pensar como seria uma sociedade onde a cooperação substituísse a competição e o bem-estar de todos fosse a prioridade? Pois é exatamente essa pergunta que alguns pensadores visionários começaram a fazer. A Revolução Industrial foi uma época de contrastes absurdos. De um lado, tínhamos uma explosão de tecnologia, ferrovias cortando paisagens e fábricas produzindo como nunca antes. A riqueza parecia brotar no chão, mas do outro lado, a realidade para a maioria era sombria. Homens, mulheres e até crianças enfrentavam jornadas de trabalho de 14 e 16 horas em ambientes perigosos, por salários que mal davam para sobreviver, enquanto alguns poucos industriais acumulavam fortunas inimagináveis. A grande maioria da população vivia na miséria. Essa desigualdade chocante fez com que algumas mentes brilhantes da época olhassem para aquela sociedade e dissessem: espera aí, isso não está certo. Tem que haver um jeito melhor de viver. Foi nesse cenário de injustiça que surgiram os primeiros socialistas, que mais tarde seriam chamados de utópicos. Nomes como Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen não se contentaram em apenas criticar a exploração. Eles ousaram imaginar e propor mundos alternativos. O que unia esses pensadores? A crença profunda na razão e na bondade humana. Eles acreditavam que era possível convencer as pessoas, inclusive os ricos e poderosos, de que uma sociedade baseada na solidariedade e na fraternidade seria melhor para todo mundo. A ideia não era pegar em armas, mas sim usar a lógica e a moral para construir uma nova realidade, do zero. Eles foram os arquitetos de sonhos, projetando comunidades ideais onde a competição daria lugar à cooperação. Vamos mergulhar nas ideias de alguns deles. Charles Fourier, por exemplo, era uma figura fascinante. Ele imaginou comunidades chamadas falansterios. Pense num grande edifício, quase um hotel comunitário onde cerca de 1.600 pessoas viveriam e trabalhariam juntas. Nesses locais o trabalho não seria um fardo, mas uma fonte de prazer. As pessoas poderiam escolher as tarefas que mais gostassem e alterná-las durante o dia, para não cair na monotonia. A propriedade seria coletiva e os lucros divididos de forma justa entre o capital, o trabalho e o talento. O objetivo de Fourier era criar uma harmonia social, onde as paixões humanas, em vez de serem reprimidas, fossem canalizadas para o bem comum. Outro nome gigante foi Robert Owen. O interessante de Owen é que ele não era apenas um teórico. Ele era um industrial de sucesso. Dono de uma fábrica de tecidos na Escócia, ele viu de perto as condições desumanas de trabalho e decidiu fazer diferente. Em sua comunidade, chamada New Lanark, ele reduziu a jornada de trabalho, proibiu o trabalho infantil, construiu escolas para os filhos dos operários e ofereceu moradias dignas. Ele provou, na prática, que era possível tratar os trabalhadores com dignidade e ainda assim ter um negócio lucrativo. Owen acreditava que o caráter de uma pessoa era moldado pelo ambiente. Portanto, para criar pessoas melhores, era preciso criar uma sociedade melhor. Essas ideias eram revolucionárias. Pela primeira vez, alguém estava dizendo em voz alta que a pobreza não era um destino inevitável ou uma falha moral do indivíduo, mas sim uma consequência de um sistema social mal organizado. Os socialistas utópicos foram os pioneiros em defender a justiça social e em colocar a dignidade humana no centro do debate. Eles sonharam com um mundo onde o trabalho fosse criativo e libertador, não alienante e opressor. Mas, se essas ideias eram tão boas, por que não vivemos em falansterios hoje? Bom, aqui entra a principal crítica ao socialismo utópico. Pensadores que vieram depois, como Karl Marx e Friedrich Engels, olharam para esses projetos e disseram que eles eram geniais, mas ingênuos. Para Marx e Engels, não bastava ter um bom plano e esperar que a boa vontade das pessoas, especialmente da burguesia, mudasse o mundo. Eles argumentavam que a história é movida por conflitos materiais, por uma luta de classes. O capitalismo não era apenas um conjunto de mais ideias. Era um sistema econômico, com suas próprias leis e contradições. Os donos das fábricas não exploravam os trabalhadores por serem pessoas mas porque a lógica do sistema, a busca incessante por lucro, os forçava a isso. Portanto, para Marx e Engels, a mudança não viria de apelos morais, mas da organização dos próprios trabalhadores para transformar radicalmente as estruturas de poder e de produção. Eles chamaram sua própria teoria de socialismo científico, para diferenciá-la do que consideravam o idealismo utópico. A crítica era dura.
Os utópicos tinham o diagnóstico certo sobre os problemas do capitalismo, mas o remédio que propunham era fraco. Eles subestimaram o poder das estruturas econômicas e políticas para resistir à mudança. Suas pequenas comunidades modelo, por mais bem intencionadas que fossem, dificilmente conseguiriam se sustentar e se expandir em meio a um oceano capitalista competitivo. Então, devemos descartar os socialistas utópicos como meros sonhadores de forma alguma. O legado deles é imenso e continua extremamente relevante. Primeiro, eles foram os primeiros a fazer uma crítica sistemática e moral à desumanização do trabalho industrial. Foram eles que colocaram na mesa questões que discutimos até hoje. Qual é o propósito do trabalho? Como podemos organizar a sociedade de forma mais justa e igualitária? Como garantir que o progresso tecnológico sirva a todos e não apenas a uma minoria? Suas experiências práticas, mesmo que de sucesso limitado, serviram como laboratórios sociais. Elas mostraram que alternativas eram sim possíveis. New Lanark, de Robert Oram, por exemplo, inspirou legislações trabalhistas e reformas educacionais em todo o mundo. As ideias utópicas ajudaram a despertar uma consciência de classe e a alimentar os primeiros movimentos operários e sindicatos, que lutaram e conquistaram direitos fundamentais que hoje consideramos básicos, como a jornada de 8 horas. Filosoficamente, a maior contribuição das utopias socialistas é a sua capacidade de unir razão e esperança. Elas nos lembram que a realidade como ela é, não é a única realidade possível. O pensamento utópico não é uma fuga do presente, mas uma ferramenta poderosa para criticá-lo. Ao imaginar um futuro melhor, mais justo e mais humano, nós ganhamos uma bússola ética para guiar nossas ações hoje. A utopia funciona como um horizonte, mesmo que nunca o alcancemos completamente. Ele nos faz caminhar para a frente, nos impulsiona a lutar por progresso. Portanto, quando olhamos para os desafios do nosso próprio tempo, menos a desigualdade crescente, as crises ambientais, a precarização do trabalho, as perguntas feitas pelos socialistas utópicos há 200 anos ecoam com uma força surpreendente. Eles nos ensinam que não devemos ter medo de sonhar com um mundo melhor. E mais importante, que temos a capacidade de usar nossa razão e nossa solidariedade para começar a construí-lo, passo a passo. O socialismo utópico pode não ter nos dado um mapa detalhado para o futuro, mas certamente nos deixou uma faísca de esperança e um chamado à ação que continua a inspirar gerações. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se você gostou de explorar essas ideias e quer continuar aprendendo sobre filosofia, história e sociedade, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!